Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira e, conforme prometido, daremos início hoje aos estudos em vídeo, artigo por artigo, da lei que regula o processo administrativo federal. O objetivo, portanto, é trabalharmos gratuitamente pelo meu canal do YouTube todos os artigos pertencentes à lei número 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, o objetivo é tecer comentários a respeito de todos os artigos. E o primeiro artigo, com certeza, é o próprio artigo 1º, falando sobre algumas disposições gerais do processo administrativo federal. Ok? Então, inicialmente, trataremos aí de uma rápida definição de processo administrativo, a diferença entre processo e procedimento, a abrangência do processo administrativo federal e algumas cositas más importantes para a sua prova, onde cobrará a Lei 9784. Tão presente, né? A gente sabe que a Lei 9784, junto com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.112, todas essas normativas estão presentes na sua prova. E lembrando que não só a 9784 que estamos fazendo artigo por artigo. A 8.112 já estamos no artigo 22, você pode acompanhar pelo meu canal também. E daremos início também à Lei de Improbidade Administrativa, artigo por artigo. Combinado? Então vamos ao artigo 1º desta lei, vamos fazer a leitura do artigo 1º e algumas observações. Veja, esta lei estabelece normas básicas. Primeiro ponto importante desse artigo 1º. Veja que a Lei de Processo Administrativo, e falo mais, federal, portanto, a lei que regula 9784 é a Lei de Processo Administrativo Federal. Então, uma vez o Estado ou município, ele fica de fora desta lei. Como que é essa relação quando a gente fala Lei de Processo Administrativo Federal? Lembrando que tanto o Estado quanto o município, eles terão a oportunidade, a facultatividade de criar as suas próprias leis de processo administrativo federal. E, em regra, é o que acontece, uma cópia da Lei do Processo Administrativo Federal, com algumas nuances. Né? Então, veja, eu tenho uma lei de processo administrativo federal que estabelece normas básicas, normas orientadoras, mas que os estados e os municípios poderão ter as suas leis próprias de processo administrativo, perdão. Né? Então, nós temos aqui uma lei que traz informações, normas básicas sobre o processo administrativo. Então, continuando, esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta. Isso aqui é importante. Então, perceba que vai abranger a administração direta e indireta, visando, em especial, qual o objetivo? A proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, feita a leitura desse primeiro artigo, trago algumas informações importantes. A primeira, o que visa o processo administrativo? Visa a produção de atos administrativos. Então, esse é o objetivo maior da lei do processo administrativo. Na verdade, o processo administrativo, perdão. O processo administrativo visa a produção de atos administrativos. E há uma diferença, muito cuidado, entre processo e procedimento. Imagine o processo como uma via, uma avenida, uma rua. É um caminho a ser percorrido e dentro desse caminho tem alguns quebra-mola. Veja, esses quebra-molas, né, até porque, agora falando sobre português, quebra-mola, o primeiro é um verbo, não, é invariável, então vai para o plural somente o segundo, fica quebra-molas. Esses quebra-molas são os nossos procedimentos, que são aspectos desse processo. A partir disso, a gente começa a trazer um conceito de processo administrativo. Qual que é o conceito? É um conjunto ordenado, então lembre-se de um processo, de um caminho, concatenado, portanto, há ligações entre esses procedimentos, de atos administrativos voltados à produção de uma decisão administrativa acerca de um caso concreto. Então, conceito de processo,
conjunto ordenado e concatenado de atos que visa a produção de uma decisão administrativa. Certo? Quais são as espécies de processos administrativos envolvidos? O PAD, que é muito conhecido para você que estuda a Lei 8.112, que é o processo administrativo federal, o processo administrativo fiscal, processos funcionais, como por exemplo em relação a férias de um servidor, processo administrativo regulatório envolvendo agências reguladoras, o próprio processo licitatório. Veja que é uma gama de espécies de processos administrativos. No âmbito, se a gente faz a leitura do artigo 1º, a gente percebe que envolve processo administrativo federal envolvendo administração direta e indireta federal. Não é? Então, administração direta, envolvendo, por exemplo, a União, indireta federal, imaginemos uma autarquia, como, por exemplo, o INSS, como uma empresa pública, como a própria Caixa Econômica Federal. Então, nós temos aqui administração direta e indireta federal. Falei para vocês, cada unidade da federação pode estabelecer sua própria lei de processo administrativo, claro, até porque a lei do processo administrativo federal estabelece normas básicas, e ao Distrito Federal se aplica a lei do processo administrativo federal. Isso aqui é muito importante para a prova, que vai querer cobrar de você o seguinte: o Distrito Federal ele vai estabelecer sua própria lei de processo administrativo ou ele vai aplicar a lei de processo administrativo federal? Então, cuidado, ao Distrito Federal se aplica a lei de processo administrativo federal, certo? Bem, o parágrafo 1º, já do artigo 1º, então, dispõe assim: os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Esse parágrafo 1º é o mais recorrente em prova. A regra é que ele se aplica ao poder executivo, certo? Mas e quando o poder legislativo e judiciário, exercendo sua função atípica, função administrativa, se aplicará, então, a lei do processo administrativo federal. Então, cuidado! Poderes legislativo, judiciário da União, no desempenho de função administrativa, sujeita-se, então, ao preceito da lei de processo administrativo federal. Tá certo? Ficou claro para vocês? Bem, para finalizar esse artigo 1º, o parágrafo 2º estabelece para nós alguns conceitos que serão importantes para a hora da prova. Primeiro, o que é um órgão? Órgão são divisões internas. Até você aprendeu em direito administrativo a desconcentração. O que é a desconcentração? É a divisão em órgãos, que são unidades de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, eu tenho um órgão, tenho uma entidade, ela é dividida tenho, por exemplo, a administração direta e a administração indireta, que é dividida em órgãos para fins de organização, fins organizacionais. Então, nós temos uma unidade de atuação dentro, uma unidade interna de atuação integrante da estrutura da administração. Enquanto a entidade, ela é uma unidade dotada de personalidade jurídica. Isso nos leva a concluir que o órgão não é dotado de personalidade jurídica. E isso cai muito em prova. O órgão não é dotado de personalidade jurídica própria. A entidade é dotada de personalidade jurídica própria. E, por fim, nós temos uma autoridade decisória. Temos um servidor ou agente público que é dotado do poder de decisão. Ele está hierarquicamente superior a determinados indivíduos, a determinados servidores, e ele tem um poder decisório nas mãos. Esta é uma autoridade de decisão, uma autoridade decisória. Certo? Bem, esse então foi o artigo 1º do estudo da Lei do Processo Administrativo Federal. Espero que vocês tenham gostado e curta a página e acompanhe diariamente, né, a publicação de mais vídeos explicando artigo por artigo da Lei 9784. Um grande abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.